cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Jesus. Amados irmãos e irmãs, sejamos todos bem-vindos a mais uma Santa Missa nesta quarta-feira, 29 de abril, onde comemoramos o memorial a Santa Rita de Siena. Que Deus nos dê ânimo para fazermos de Jesus Cristo o centro e absoluto de nossas vidas. A força do Espírito Santo, queremos viver no amor, no culto, trabalho e no campo, na vida louvar o Senhor. Igreja Marajoara, formada por todos nós. Igreja Marajoara, levanta a tua voz. Igreja Marajoara, formada por todos nós. Igreja Marajoara, levanta a tua voz. Queridos irmãos e irmãs, todos os que nos acompanham pelos nossos meios de comunicação, também pelas redes sociais, que possamos nesse momento nos colocar com toda a confiança diante do altar do Senhor. Nesse dia em que a Igreja celebra a memória ou a festa de Santa Catarina de Siena, essa santa que também nos ensina a doar a vida, a oferecer e a viver uma vida para Jesus. Virgem, que também soube se preservar para o nosso Senhor. Que nos ajude também a pensar nossa vocação, nossa vida, a vocação à santidade. Iniciemos esta santa celebração saudando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, que possamos, nesse momento, motivados pela antífona de entrada, pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. E a antífona de entrada nesse dia nos convida. Esta é uma virgem sábia, uma das jovens prudentes, que foi ao encontro de Cristo com sua lâmpada acesa. Peçamos perdão a Deus cantando. Uma ovelha perdida pelo pecado ferida, eu te suplico perdão, ó bom pastor.
Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Intenções para esta Santa Missa, pela alma de José Ferreira Queiroz, 10 anos e 1 mês de falecimento. Também pela alma de Frei Pedro Espaço, pela alma também de nosso irmão José Leôncio de Moraes, 4 anos de falecimento. E pelos nossos aniversariantes, pelo aniversário de Américo Coelho Lourinho e pela uma graça alcançada também por Renato Coelho Lourinho. Coloquemos, queridos irmãos e irmãs, nossas intenções diante do altar do Senhor nesta oração primeira que recolhe todas as nossas intenções. Ó Deus, que inflamastes de amor Santa Catarina de Sena na contemplação da paixão do Senhor e no serviço da Igreja, concedei-nos por sua intercessão participar do mistério de Cristo e exultar em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Convidamos a todos a abrir o coração, estar atento para as leituras. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naquele dia começou uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, e todos, com exceção dos apóstolos, se dispersaram pelas regiões da Judéia e da Samaria. Algumas pessoas piedosas sepultaram Estevão e observaram grande luto por causa dele. Saulo, porém, devastava a igreja, entrava nas casas e arrastava para fora homens e mulheres, para tirá-los na prisão. Entretanto, aqueles que se tinham dispersado iam por toda parte, pregando a palavra. Filipe desceu a uma cidade da Samaria e anunciou-lhes ao Cristo. As multidões seguiam com atenção as coisas que Filipe dizia, e todos unânimes escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. De muitos processos saíam os espíritos maus, dando grandes gritos. Numerosos paralíticos e aleijados também foram curados. Era grande alegria naquela cidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos ao seu nome glorioso. Dai a Deus a mais sublime louvação. Dizei a Deus como são grandes vossas obras. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aleluia, aleluia, aleluia. Toda a terra vos adore com respeito e proclame o louvor de vosso nome. Vinde ver todas as obras do Senhor, seus prodígios estupendos entre os homens. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aleluia, aleluia, aleluia. O mar ele mudou em terra firme e passaram pelo rio a pé enxuto. Exultemos de alegria no Senhor, ele domina para sempre com poder. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aleluia, aleluia, aleluia.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. Quem crer em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem não os afastarei, pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, chegando nesta quarta-feira da terceira semana da Páscoa, também hoje a igreja celebra a festa ou a memória de Santa Catarina de Sena, essa virgem, que também não teve medo de renunciar tudo para seguir Jesus e a Ele, e para Ele viver e com Ele viver. Isso deve também nos ensinar muito e nos motivar nesses tempos difíceis, realmente a colocar Deus no centro da nossa vida. Jesus, aquele que nos cativa, aquele que com sua palavra, sua vida, sua pessoa, nos seduz. E a gente deve nos deixar, ou devemos nos deixar seduzir por Jesus. E ouvindo essas palavras de Jesus hoje, esta é a vontade do meu Pai, toda pessoa que vê o Filho tenha a vida eterna. O pão descido do céu, Jesus, aquele que dá a vida por cada um de nós, também sabe muito bem e nos dar a conhecer isso, falando aos discípulos, às pessoas que o seguiam, que a vontade do Pai, veja só, tanto Deus amou ao mundo que entregou seu Filho Jesus por nós, diz também o Evangelho segundo São João. E o próprio Jesus vai dizer: esse é o desejo do meu Pai. Esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. No Antigo Testamento também nós vamos ver, principalmente num salmo, onde quando se fala, um salmo penitencial, Deus vai dizer, antes da morte do injusto eu quero que ele se converta, ou seja, Deus não quer a nossa morte, quer a nossa conversão. E aqui nós vamos tendo essas palavras no nosso coração desde o Antigo Testamento. O próprio Jesus vai reafirmar isso. Deus não quer que nenhum daqueles que ele entrega na mão do seu Filho, que seu Filho cuide, que todos possam ressuscitar. Então o problema não é Deus, então o problema não é Jesus, porque Jesus acolhe a todos. Deus nos amou primeiro, Deus é que sai ao nosso encontro. O problema está na resposta nossa para Deus, ou para o próprio Jesus. Quantos, eu tenho dito esses dias, quantos não foram
encontrado por Jesus ou se deixar encontrar por Ele. Quanto Jesus curou. Teve um dia que Jesus curou 10 leprosos e só um voltou para agradecer, e era samaritano. E assim vai suceder. Muitas vezes isso pode acontecer conosco também no nosso tempo, de não ver aí que Jesus não é só para a cura, Jesus não está só para nos trazer uma paz de corpo, de espírito, mas Jesus está presente em nós e quer fazer de nós instrumento da vossa paz, instrumento de vida para o outro, para o mundo, dizendo que Ele é a salvação para todos nós. Hoje fala de salvação, hoje não fala só de cura, hoje fala de salvação, porque essa palavra saúde significa salvação no latim. E Jesus é essa saúde, Jesus é o que nos dá uma vida em plenitude, mas não só nesse espaço de tempo que nós vivemos no mundo, rapidamente, mas para a vida eterna. Então, queridos irmãos e irmãs, olha o que Jesus dá a conhecer a todos nós, que o Pai quer, que a vontade de Deus é que nenhum de nós nos percamos. E qual é o tempo de nos encontrar para a vida eterna? Nesta vida. Depois da morte, é depois da morte, já não tem mais o que chorar. A morte acabou. Feliz daquele que vive crendo em Jesus, feliz daquele que morre crendo em Jesus, que vai conseguir a vida eterna, vai conseguir a ressurreição. Mas o tempo é esse, queridos irmãos e irmãs. E o Evangelho termina: pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Essa é a vontade de Deus. Jesus não está falando só de uma vida em plenitude aqui na terra. Jesus está nos fazendo olhar para o prêmio maior, que é a ressurreição, que é a vida em Deus, com Deus. Enquanto caminhamos para Deus, como diz Santo Agostinho, caminhamos para Deus, em Deus e com Deus. E esse com Deus é para sempre, é desde agora. Mas caminhar para Deus, em Deus e com Deus, não é fácil. Assim nos mostra os discípulos. E olha só uma dessas coisas que não é fácil, mas aquele que caminha para Deus, com Deus e em Deus, realiza as mesmas obras de Jesus. É o que nós estamos ouvindo nos Atos dos Apóstolos, nas primeiras leituras. A maravilha que os discípulos de Jesus, os apóstolos, estão fazendo. Depois da morte de Estevão, que foi o primeiro mártir, hoje a leitura nos fala aqui: naquele dia começou uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, e todos, com exceção dos apóstolos, se dispersaram pelas regiões da Judéia e da Samaria. E entre eles, quem ia perseguir os cristãos? Saulo, que depois se torna Paulo, o Paulo de Tarso. Perseguia os cristãos, depois se converte e passa a ser o grande Paulo, aquele que vai levar a boa nova aos gentios, aos pagãos. E a primeira leitura termina, a leitura de hoje: numerosos paralíticos e aleijados também foram curados. Era grande a alegria naquela cidade. Quem os curou? A graça de Deus através de Filipe, de um dos apóstolos do Senhor. Já são os apóstolos que estão fazendo as mesmas obras que Jesus realizou, não em seu nome, mas no nome do Senhor, que viveu, que morreu e ressuscitou, Jesus de Nazaré. Então, queridos irmãos e irmãs, que bonito essa liturgia de hoje, olhando a vida dos apóstolos, olhando a vida dos santos e das santas, que foram homens e mulheres pecadores como nós, mas que aderiram ao Senhor. Uma vez que conheceram o Senhor, seja nele mesmo ou por ele mesmo, no caso dos apóstolos, que foram testemunhas oculares de tudo que Jesus viveu, fez, e da sua ressurreição,
Quantos outros homens e mulheres no decorrer da história da salvação, ou do próprio cristianismo, ou seja, da Igreja Católica, seja no Oriente, seja no Ocidente, quantos desses e dessas se tornaram pontes para que o Evangelho chegasse até nós? E hoje cabe a cada um de nós levar essa boa nova adiante. Esse depósito da fé, como diz a Igreja, o magistério da Igreja, com toda a Igreja, com todos os seus fiéis, realmente fiel e obediente, o magistério da Igreja cuida do depósito da fé para passar à frente, adiante, de geração em geração. E muitos desses homens e mulheres que hoje somos nós, buscamos a santidade, sim, mas a santidade não vem sem sacrifício, não vem sem perseguição. Podemos dizer que, graças a essas perseguições do primeiro século do cristianismo, que a Igreja expandiu, que a Igreja foi para outras terras, porque onde chegava uma família expulsa da Palestina, que pregava Jesus ressuscitado, ali já começava a pregar o Evangelho. Ali já chegava depois um discípulo, um apóstolo, já começava a realizar os sacramentos, o batismo, já começava a ter a Eucaristia, daqui a pouco o Crisma. Assim a Igreja foi se expandindo, como eu disse, e chegou até nós. Porque homens e mulheres deram a sua vida, o seu tempo a serviço da Boa Nova, a serviço do Evangelho. Que nós possamos, irmãos e irmãs, nesses tempos também difíceis, de muitas formas, não desanimar, com a alegria, com a perseverança, com a nossa fé fortalecida e renovada a nossa esperança em cada dificuldade da vida, possamos cada dia nos tornando mais fortes para que a mensagem, a Boa Nova, a mensagem do Evangelho chegue a todos os nossos irmãos e irmãs. E que nós também possamos, com a nossa vida, dar testemunho da Boa Nova e, juntos, continuarmos sendo discípulos e discípulas missionárias do Senhor. Sendo pontes, sendo instrumento da Boa Nova. E não fazendo frente, não lutando contra a força do Espírito Santo, mas pedindo a Deus e a Jesus que envie seu Espírito sobre nós, para que esse Espírito que conduz a Igreja, o Espírito de Deus, enviado no dia de Pentecostes, possa continuar fazendo a sua obra, e nós possamos ser homens e mulheres agradecidos a Deus por estar nessa obra de evangelização, mas uma obra também que liberta o ser humano. Uma religião que não ajuda a libertar o ser humano não é uma religião para Deus. A religião deve nos ajudar a libertar-nos para viver uma vida plena com Deus e no seio de uma sociedade que busca ser cada dia melhor, cada dia mais solidária, cada dia mais irmã, cada dia mais fraterna. Volto a repetir, se nós como católicos não estamos ajudando a sociedade, aos nossos irmãos, ser livres, caminhar como filhos de Deus, estamos remando por lado contrário. A religião deve nos ajudar a ser livre, a caminhar com liberdade, com Deus, a liberdade de Deus. E isso nós vamos enfrentar muitas dificuldades no mundo, como os discípulos e as discípulas encontraram, e muitos deles e delas deram a vida por Jesus, não renunciando à sua fé. E hoje nos cabe isso, fazer frente ao mundo descrente que está aí, ao mundo secularizado, onde requer de nós muita força de vontade, mas muita fé em Deus, primeiramente a fé em Deus, a humildade para pedir sempre ao Espírito Santo que nos ilumine, que nos dê força, que nos oriente, que nos dê capacidade, discernimento, coragem, para não desanimar. Porque a força contrária que vem a nós do mundo, da escuridão, muitas vezes quer nos levar, ou quer nos jogar no chão. Mas Deus está aí, Deus caminha conosco, Deus está vivo, Jesus caminha conosco, Jesus venceu a morte. Então que nós possamos nesse dia também levar um cântico novo ao Senhor, agradecer a Deus por Ele também tocar o nosso coração e querer fazer de nós a cada dia instrumento
da vossa paz, instrumento de vida, instrumento de luz, para que a gente possa não sozinho caminhar, mas ajudar os nossos irmãos e caminhar como comunidade, e não apenas o eu, não, como comunidade. Jesus nos ensina a viver em comunidade, com a comunidade, para Deus, em benefício, em prol do bem comum, ou seja, sendo luz para o mundo e sal da terra. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, vamos com fé e confiança elevar as nossas preces ao Senhor com toda a igreja. Vamos responder: Senhor, nós confiamos em vós. Pelo Papa Francisco e pelo Colégio Apostólico, para que pelo seu testemunho de vida leve muitas pessoas para Deus, rezemos. Senhor, nós confiamos em vós. Pela paz no mundo e que cada pessoa possa ser um instrumento de vida, união e concórdia, rezemos. Senhor, nós confiamos em vós. Rezemos também pelos nossos falecidos, pela alma de José Ferreira Queiroz, 10 anos e 1 mês de falecimento. Também pela alma de Frei Pedro Espaço, pela alma de José Leôncio de Moraes, 4 anos de falecimento. Por todos os nossos parentes, familiares que já faleceram, para que o Senhor perdoe todos os seus pecados, que todos eles e elas estejam contemplando da felicidade eterna no céu. Rezemos ao Senhor. Senhor, nós confiamos em vós. Também pelos nossos aniversariantes, pelo aniversário de Américo Coelho Lourinho, e por todos os nossos aniversariantes, também pelas graças alcançadas, pelos nossos irmãos e irmãs, pela graça alcançada de Renato Coelho Lourinho, para que o Senhor derrame graças e bênçãos sobre todos eles e elas, e possam a cada dia seguir os passos do Senhor ressuscitado, com alegria, na fidelidade e na obediência. Rezemos ao Senhor. Senhor, nós confiamos em vós. Pedimos também nesses tempos e nesse dia, nesta Eucaristia, pelos nossos enfermos, por aqueles que vivem já contraíram esse vírus Covid-19, para que o Senhor olhe com misericórdia, dê a saúde do corpo e do espírito. Rezemos ao Senhor. Senhor, nós confiamos em vós. Tudo isso vos pedimos ao Pai, por Jesus Cristo, o vosso Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, ofereça a sua oferta nesse momento, teu coração para Deus, mas tudo aquilo que também hoje tem a oferecer, seja como gratidão, seja como pedido, seja até mesmo o momento difícil que você vive ou que alguém que você conheça está vivendo. Coloque também diante do altar do Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste o amor. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste o amor.
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Recebei, ó Pai, o sacrifício da salvação que vos apresentamos na festa de Santa Catarina, para que, instruído por seus ensinamentos, possamos render-vos graça com maior fervor. Ó Deus vivo e verdadeiro, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Vencendo a corrupção do pecado, realizou uma nova criação e, destruindo a morte, garantiu-nos a vida em plenitude. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo, cheios está o céu e a terra de sua glória, Hosana, Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meu Senhor e meu Deus, eu creio em vós, mas aumentai a minha fé. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai,
o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornaste digno de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta, e nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ao Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo, Dom Evaristo, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, hoje em especial pela alma de José Ferreira Queiroz, pela alma de Frei Pedro Esparça, José Leôncio de Moraes, e de todos os que partiram desta vida, acolhei junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e mártires, Santo Agostinho, Santa Mônica, Santa Catarina de Sena, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, com amor e confiança, vamos juntos rezar a oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja, dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. Queridos irmãos e irmãs, dai a paz a todos. Essa paz que mesmo de longe, sem tocar, mas com esse sorriso, com a continência, com a reverência, que possa chegar a paz do ressuscitado a todos os vossos lares. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo.
Que o corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Irmão e irmã, nesse momento, faça a sua comunhão espiritual, colocando também tudo aquilo que és, tudo aquilo que deseja, tudo aquilo que o teu coração pede nesse momento para o Senhor. Faça essa comunhão espiritual, essa união com o Senhor, aonde nós permitimos que Deus seja um conosco, para que também possamos ser instrumento para nossos irmãos que sofrem, para aqueles que nos pedem orações, para aqueles que confiam em nós e para aquele que Deus nos faz chegar neles através dos sacramentos que a igreja administra. Faça esse momento de oração, mas também coloque outras pessoas na tua oração. Entrega a Deus esse momento difícil que todo o nosso mundo, toda a nossa sociedade está vivendo. Ó vida de minha alma, presença e paz profunda, inigualável comunhão. Meu tudo, meu mestre, te dás a mim tão pobre, incomparável gratidão. O que fazer, ó Senhor, se não amar-te perdidamente sem reserva? E na minha fraqueza ainda entendo que ser pra sempre servo teu. Só tua voz me acalma, só o teu amor me sacia. Doce chama ardente que consome tudo que tenho e sou. Só tua voz me acalma, só o teu amor me sacia. Doce chama ardente que consome tudo que tenho e sou. Rumo ao infinito amor. Oremos. Ó Deus, que a participação na vossa mesa, onde Santa Catarina encontrava alimento, até mesmo para a vida do corpo, conceda ao vosso povo a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de rezarmos uma Ave Maria, pedindo à Senhora, a Rainha da Amazônia, todo por nós, pelos nossos enfermos, mas também pelos nossos falecidos de hoje, vamos ler mais um trechinho aqui da vida de Frei Pedro, que por esta paróquia passou e fez tão bem ao nosso povo do Marajó. Nessa paróquia de Nossa Senhora da Luz, em Portel, Frei Pedro esteve em 2 oportunidades e ainda teve mais uma passagem de alguns meses na década de 90. Também o Frei Pedro, que naquela manhã de domingo de 31 de janeiro de 1965, recordava também por ele e por outros irmãos nossos, freis que convivemos com ele. Frei Dosé presidia a Santa Missa. Na ocasião, apresentou a comunidade de Portel. Frei Max e Frei Pedro, que passariam a fixar residência em Portel. Frei Dosé foi aquele que viveu muitos anos em Breves, foi pároco de Breves, mas aqui com eles, nos primeiros dias, esteve nesta paróquia.
Na foto registrada neste momento, ao final da missa, da capela de Nossa Senhora de Nazaré, deu-lhe, Senhor, o eterno descanso e que brilhe para Frei Pedro a vossa luz. Que o Senhor acolha Frei Pedro e obrigado pelos ensinamentos, pelo pastoreio, pelo exemplo de vida. Descansa em paz, certo de que continuará conosco na comunhão dos santos. Frei Pedro, que foi também, nesse dia, nessa missa, que eu acabo de ler um pouquinho da sua resenha, foi um dos primeiros vigários, junto com Frei Max, aqui da nossa paróquia, Nossa Senhora da Luz. E que possamos nesse momento também rezar não só por ele, mas pelos nossos religiosos que estão enfermos. Alguns deles já contraíram o coronavírus, estão se recuperando. Vamos rezar uma Ave Maria por todos os nossos enfermos e também pela alma dos nossos falecidos que hoje colocamos nesta Santa Missa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora da Luz, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora, de São José e Santa Catarina de Sena e Santo Agostinho, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força e de paz que o Senhor e Nossa Senhora vos acompanhem. Graças a Deus.